Que a Audi vai entrar na Fórmula 1 junto da Sauber, você já sabe, inclusive foi anunciado hoje. Mas o detalhe que você pode não ter percebido é que um efeito cascata está vindo para a Fórmula 1 que vai afetar Mick Schumacher, Sauber, Porsche e Williams. Então fica aqui no vídeo que eu vou te explicar. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar primeiro do básico que foi anunciado hoje por volta das 5 da manhã no horário de Brasília. A Audi finalmente veio a público oficializar a parceria com a Sauber para 2026. Isso não é novidade. Quando a Audi anunciou lá próximo do Grande Prêmio da Bélgica que estaria entrando na Fórmula 1, todo mundo já sabia que seria com a Sauber, inclusive a Alfa Romeo já tirou o seu da reta, falando que ao final de 2023 não terão mais a parceria com a Sauber, e com isso era só uma questão de tempo. Posteriormente, a Audi, até de forma recente, fez uma apresentação, mostrou o seu show car, falou alguns detalhes, mas ainda não tinha anunciado oficialmente que seria uma parceria com a Sauber. E agora, hoje, dia 26 de outubro, temos o anúncio oficial. E o que esse anúncio traz de importante para nós? Primeiro, não somente está sendo colocada uma parceria, como terá uma aquisição de 50% da Sauber, com a possibilidade de comprar mais 25% ao longo de 2023, 2024 e 2025. A partir de 2024, a equipe vai se chamar apenas Sauber e em 2026 será Audi. Isso mesmo, nós teremos 2 anos de Sauber e a partir de 2026 será Audi. E eu vou explicar para você o porquê desse movimento, ele não é aleatório. Um dos detalhes importantes é que Audi e Sauber já trabalham juntos há um bom tempo, inclusive com túnel de vento compartilhado para o WEC. Então não é uma parceria estranha que está acontecendo. As duas empresas já se conhecem, têm boa relação, têm parceria inclusive com carros de categorias diferentes e também carros de rua, então nós estamos vendo que apenas estão expandindo para a Fórmula 1 aquilo que já fazem em outros setores. O motor será desenvolvido no centro de automobilismo da Audi, na Alemanha mesmo, enquanto a Sauber vai continuar fazendo o carro na Suíça. Em um primeiro momento, a Audi já confirma que tem 120 funcionários trabalhando no novo projeto de motor, enquanto a sede em Neuburg, acredito que seja assim que se fala, deve passar por uma expansão de pessoal e infraestrutura técnica ao longo de 2023, e os primeiros testes do motor com o carro de Fórmula 1 devem acontecer já em 2025, um ano antes da estreia em 2026. Só que não para por aí. Falei para você que existe um efeito cascata, e esse efeito, pelo visto, vai ser bem real para várias pessoas. Começando com Mick Schumacher. Aqui você deve tratar como apenas um rumor, mas um rumor que já está ganhando certa força, porque de acordo com o relatório da Sport One, a Sauber está sim interessada em Mick Schumacher e já houve conversas, e esse interesse é porque a Audi quer pilotos alemães. Pelo acordo que foi firmado, a Audi teria voz na decisão da dupla de pilotos a partir de 2024. Então, mesmo que Schumacher fique sem assento em 2023, ele teria a possibilidade de voltar para o grid já em 2024 com uma equipe alemã, o que faz todo sentido, ainda mais considerando que os planos da Audi de comprar mais 25% da equipe, além dos 50% que já estarão adquirindo agora. Mas por que a Audi quer fazer essa aquisição? Por que não simplesmente uma parceria com 50%? Porque estamos vendo tamanha discrepância no que diz respeito à parceria. De acordo com o que o Racing News está afirmando, inclusive o diretor-chefe aqui do Racing News está falando sobre isso, a Audi tem sim o interesse de comprar essas ações da Sauber, porque ela estaria fazendo um movimento de mercado para, primeiro, garantir a satisfação dos acionistas, porque eles só liberaram a compra e a entrada da Audi
Na Fórmula 1, se der lucro, não é para ser simplesmente um gasto, não é para ser simplesmente exposição de marca. Você precisa ter lucro com a operação de Fórmula 1 em si. E uma fornecedora de motores não tem lucro porque ela não recebe dinheiro de premiação e ela recebe muito pouco com patrocínio. Então, para a Audi não seria interessante ser apenas uma fornecedora de motores, ela teria que ser também uma equipe. Por isso estaria comprando a Sauber para transformar em equipe. E o segundo ponto importante nessa brincadeira é que a Audi estaria se livrando daquela taxa de 200 milhões que a Fórmula 1 cobra para a entrada de uma nova equipe, que inclusive a Andretti afirma que tem, mas a Fórmula 1 não libera a entrada deles. Então a Audi estaria fazendo um movimento para se livrar de uma bela de uma entrada e também para conseguir gerar lucro com a atividade da Fórmula 1, ainda mais considerando que deve ser uma equipe que venha para brigar lá nas primeiras posições. Talvez não já em 2026, mas eles têm uma fábrica excepcional da Sauber, que é considerada uma das melhores do mundo da Fórmula 1, e vai ter obviamente toda a competência que nós já conhecemos da Audi, e eles vão construir os seus motores. É uma jogada interessante e existe o efeito cascata também no que diz respeito à Porsche. Por quê? O que a Porsche tem a ver com isso? Como a Porsche não conseguiu o acordo com a Red Bull e eles teriam todo o know-how, conforme eu já expliquei para vocês em outros vídeos, da Honda, porque a Red Bull já está construindo todo o seu centro, a sua divisão de motores e contratou muita gente da Honda e de outras equipes, a Porsche só teria o trabalho de injetar dinheiro e colocar um pouco mais de pessoal, porque já teria todo o grosso feito para ela. Como agora ela não fechou esse acordo com a Red Bull, ela vai ter que injetar dinheiro e desenvolver tecnologia para a Williams se realmente se confirmar aquilo que trouxemos recentemente, que Williams e Porsche estarão juntas. Sabendo disso, nós temos um ponto importante que está sendo colocado aqui pela matéria. A Audi passaria o seu motor para a Porsche e a Porsche então apenas rebatizaria esse motor. E isso entra naquilo que falamos para vocês há muitos meses atrás sobre uma possível colaboração entre Audi e Porsche que pode ser alvo de muitas críticas e protestos dos rivais. Por quê? Se as duas empresas trabalharem em conjunto para desenvolver o mesmo motor, isso significa que na prática Audi e Porsche estarão fazendo o dobro do que as outras equipes já fazem. Então eles estariam com o dobro de investimento, com o dobro de pessoal, com o dobro de tudo para fazer um motor, o que pode gerar uma vantagem competitiva duradoura e bem desbalanceada. Nós não sabemos se na prática vai ser assim, mas por debaixo dos panos tudo indica que será, porque é o mesmo grupo Volkswagen e a Porsche teria que pegar o motor da Audi. Seria de interesse da própria Porsche desenvolver esse motor também para que a sua equipe fique competitiva e tentar levar a Williams aos dias de glória novamente. Tudo isso faz parte de um raciocínio lógico muito legal que nós já trouxemos aqui para vocês e eu quero saber a sua opinião sobre essa aquisição da Audi que está fazendo com relação à Sauber. Não veremos mais a Sauber depois de 2025, então eu quero saber de você, se você gosta da equipe, não gosta, qual que é a sua opinião. Se inscreva, ativa o sininho, nossas redes sociais estão aí embaixo para você não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!